Salve, fiel torcida corintiana, quinta-feira muito agitada no Parque São Jorge, tem muita informação quentinha pra vocês. O Corinthians está se aproximando de um novo reforço, já tem reunião marcada para a próxima semana e está perto de contratar um novo atacante, fiel. Tem também o Félix Torres sendo convocado para a seleção equatoriana, ficará aí fora por 10 partidas do Timão. Tem o Fagner contundido, Mateuzinho titular contra o Botafogo. Muita informação nesse vídeo para vocês, então fica até o final para não perder nada, tá bom? Essas e outras a partir de agora no canal Alerta Corinthians, tá bom? Mas antes da gente ver, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva e o Senetinho trazendo todas as atualizações do Timão deste feriado, hein, fiel? Tem muita coisa bacana para você assistir, hein? Dá só uma olhada. E espero que tudo dê certo neste boletim e que eu consiga completar o noticiário do Corinthians para vocês, porque, vamos lá, tomando fôlego, o zagueiro Félix Torres foi convocado para a seleção do Equador. É isso mesmo, convocado para a seleção do Equador e pode desfalcar o Corinthians em até 8 jogos no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Félix Torres, que é titular absoluto da equipe do Corinthians. Como o Campeonato Brasileiro não será interrompido durante o torneio continental, durante a Copa América, o zagueiro vai ter que desfalcar o Corinthians durante a competição. E já tem amistoso marcado para a seleção do Equador no dia 9 de junho, amistoso marcado contra a Argentina. 3 dias depois tem amistoso contra a Bolívia, vai ter amistoso também contra Honduras. Então tem esses 3 amistosos nas datas FIFA antes da Copa América. E depois tem a Copa América. E como o Campeonato Brasileiro não para, então o Corinthians não terá o Félix Torres. Félix Torres, titular da defesa do Corinthians desde o início da temporada. Então, vai ser um desfalque complicado para o técnico Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira que tem no elenco, além do Félix Torres, ele tem o Kaká, o Gustavo Henrique, o Caetano, o Raul Gustavo e o João Pedro. João Pedro que, aliás, garoto da base, renovou o contrato há pouco tempo. No período da Copa América, o Corinthians não terá jogos da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana, né? A Copa Sul-Americana para durante a Copa América e a Copa do Brasil também para durante a Copa América, mas o Campeonato Brasileiro, ele continua. O Campeonato Brasileiro vai continuar. Então o Corinthians, o Félix Torres vai desfalcar o Corinthians em jogos certos contra o Atlético Goianiense, São Paulo, Internacional, Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras. E pode desfalcar o Corinthians também contra Vitória, Cruzeiro e Vasco da Gama. São os jogos que o Félix Torres não vai ficar à disposição do técnico Antônio Oliveira no Corinthians. Desfalque bastante complicado, porque, afinal de contas, ele é titular absoluto desta zaga corintiana. O que é que você acha, torcedor corintiano? Deixe o seu comentário aqui. Acha que o Corinthians tem um reserva à altura do Félix Torres? Justamente agora que a zaga ela se conseguiu ter uma dupla titular, né? O Félix Torres e também o Kaká, né? Conseguiu achar uma dupla de zaga titular. Justamente agora, nesse período, o Corinthians vai perder o Félix Torres. Acho um desfalque bastante complicado. Bom, vou falar agora do Augusto Melo. O Augusto Melo está em viagem na Europa para tentar resolver algumas questões importantes do Corinthians. Primeiro, a possibilidade da venda do Wesley. O Wesley tem propostas, 2 propostas do futebol alemão e uma proposta do futebol inglês. Tem propostas do Borussia Dortmund, do Bayer Leverkusen e uma proposta também do West Ham da Inglaterra. O Corinthians quer vender o Wesley por 30 milhões de euros, mas as propostas, por enquanto, são abaixo desse valor. Por enquanto, as propostas giram em torno de 20 milhões de euros. O Corinthians quer vender por 30 milhões de euros para quitar as questões financeiras do clube. O Corinthians tem muitos problemas financeiros, então dificilmente o Wesley não será vendido. Dificilmente. O Wesley ficará no Corinthians depois do meio da janela. Máximo que pode acontecer é o Corinthians vender agora no meio do ano e ele ficar até o final do ano, mas acho muito difícil que o Wesley permaneça no Corinthians agora no meio da janela. Ele já deve ser vendido. O Augusto Melo, portanto, está na Europa para
conversar sobre o Wesley. E está na Europa também para conversar sobre a Emirates, né? O Corinthians vai vender ou não vai vender os name rights do CT para a Emirates? O Corinthians vai tentar vender os name rights do CT para a Emirates e tentar vender também, revender o nome do estádio para a Emirates. O Augusto Melo tem uma reunião marcada com a Emirates. A direção corintiana desmente esta informação, né? Não confirma esta informação. Mas a verdade é que o Corinthians tem, sim, uma reunião marcada com a Emirates para tentar conversar e para tentar vender o CT e o nome do estádio. O CT do Parque Ecológico e o nome do estádio, que hoje pertence à Neoquímica Arena. O Corinthians revenderia este nome do estádio para a Emirates. E para quebrar a multa para vender o nome do estádio é de 123 milhões de reais. Bom, o Augusto Melo retorna na próxima semana. Ele vai assistir também a final da Liga dos Campeões da Europa, entre o Borussia Dortmund e o Real Madrid, e retorna na próxima semana para tentar conversar com o Ceará. Vai conversar com o Ceará para a tentativa de contratação do Eric Pulga, atacante de 23 anos, que pertence ao Ceará. Uma conversa já está agendada para tentativa de contratação do Eric Pulga, jogador que foi indicado pelo técnico Antônio Oliveira. Principalmente, se o Corinthians perder o Wesley, ele vai precisar de um jogador para a posição. E o Eric Pulga é o jogador de ponta esquerda, exatamente um jogador para a posição do Wesley, é também garoto, então seria contratado justamente porque o Corinthians está pensando na possibilidade da venda do Wesley. Além do Eric Pulga, o Corinthians tenta a contratação do Hernani, meio-campista do Parma da Itália, e do Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino. O Corinthians quer até 6 reforços para a próxima temporada, né? São até 6 reforços que o Corinthians quer para a próxima temporada, não, depois da janela, para essa temporada ainda, né? O técnico Antônio Oliveira disse que gostaria de ter até 6 reforços ainda para essa temporada. Salve, fiel torcida, e continuando com as informações do Timão, o Corinthians está se aproximando do primeiro acerto aí para a próxima janela de transferência. O Corinthians que precisa aí fazer alguns reforços, né? Reforçar o elenco, tanto aí para o Antônio Oliveira conseguir buscar algo melhor para a equipe, também para melhorar o treinador aí, para ajudar ele com peças de reposições, porque o que falta no Corinthians hoje são substituições à altura do que estão jogando. Então, o Antônio Oliveira até fez uma lista e enviou para a diretoria alguns nomes que poderiam ser reforços do Corinthians, né? E saiu a informação hoje, o André Hernan já tinha falado isso e reforçou aí nesse feriadão, na quinta-feira, que o Corinthians vai marcar uma reunião aí com o staff do Eric Pulga, o jogador que está lá no Ceará, 23 anos, é um dos destaques lá do time do Nordeste. Gente que trabalha com ele fala que é um excelente jogador, né? O Wagner Mancini deu uma entrevista recentemente dizendo que o jogador tem uma ótima qualidade, né? É um ponta, atua também como segundo atacante. O Ceará quer aí mais ou menos cerca de 20 milhões de reais para negociar o atleta, né? 4 milhões de euros. É titular absoluto e pensando também numa possível venda do Wesley. O Augusto Melo que está viajando lá para Londres, está na Europa, e há boatos que está lá também para ver se consegue alguma oferta boa para o Wesley, né? Acima dos 20 milhões de euros. Ele não quer, ele diz que não quer vender, mas a situação do clube, eu não sei não. Se vir uma proposta boa aí, o Augusto Melo deve vender o Wesley, e o Eric Pulga eles enxergam como um possível aí substituto de uma saída do garoto Wesley, mas também serve também para reforçar o elenco, pensando no elenco todo. O Eric Pulga que tem como empresário o Paulo Pitombeira, né, que também
que é empresário do Lucas Veríssimo, que teve todo aquele rolo. Eles acertaram aí o atrito que eles tinham entre as partes. O Corinthians ainda alegou que o Pitombeira agiu de má fé, né, em negociar o Lucas Veríssimo com o Qatar, mas recentemente aí eles reataram aí as conversas e estão negociando o Eric Pug. Então, nos próximos dias, a informação é essa, vai ter uma reunião para o Corinthians aí tentar avançar. Não existe uma oferta ainda, o Corinthians ainda não formalizou uma oferta, mas nessa reunião o Corinthians aí deve fazer uma investida para trazer o jogador para o Corinthians, né? O Marcelinho Carioca trouxe aí também que o Corinthians teria um interesse no Joaquim Correa, jogador que pertence à Inter de Milão, está emprestado ao Olympique de Marseille da França, mas o Samir Carvalho no seu canal, né, trouxe aí dizendo que até o exato momento não existe nenhuma negociação, fiel. Então, essas foram as notícias de hoje do Corinthians. Feriado, quinta-feira, dia 30 de maio, tá bom? Bom feriado pra vocês. Bom final de semana que vai entrar. Deus abençoe o final de semana. Curtam bastante, bebam com moderação e tamo junto, fiel. Deus abençoe cada um. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!